a gente veio aqui nessa noite para falar sobre o Rema, é o Centro de Treinamento Bíblico, o Rema, e falar sobre a disciplina Família Cristã. O Rema, para quem não conhece, é um centro de treinamento bíblico que ele tem 24 matérias. São 24 matérias no qual a pessoa vai ali aula, né, com professores que são capacitados, são ungidos pelo Senhor, pessoas que são experientes na palavra, no ensino da palavra. E dentro dessas 24 matérias existem várias matérias, né? Manifestações do Espírito Santo, escatologia, família cristã, história da igreja, unção, vida de prosperidade, vida de fé, são várias matérias. E essas matérias elas visam justamente nos ensinar para realizar melhor a obra de Deus. São 7 dias de aula, cada matéria, em média, são 7 dias de aula, né? Por dia são 2 aulas, então cada matéria tem 14 aulas. E eu tenho certeza que se você optar, né, em fazer a matrícula do Rema, você não vai se arrepender. Porque se você perguntar quem estudou no Rema, ele vai dizer a mesma coisa. O Rema, ele muda, ele transforma a vida de qualquer pessoa. Né? A minha vida mesmo, ela foi transformada depois de eu fazer o Rema. Eu tive a oportunidade e o privilégio de fazer o Rema junto com a minha esposa. Eu e a Lúcia estudamos juntos, né, nos formamos em 2016, e como a nossa vida foi transformada. Né? Ensinamentos errados que nós tínhamos aprendido, né? Coisas que foram construídas dentro de nós e que atrapalharam muito nossa vida depois que a gente começou a estudar no Rema, depois que a gente começou a conhecer a palavra, esses ensinamentos caiu por terra, assim, todo o ensinamento errado e os ensinamentos da palavra corretamente, a gente conseguiu, né, conseguimos prosperar tanto, gente. Deus abençoou tanto nossas vidas. E aí depois veio o Gabriel, fez o Rema também, se formou em 2019, 22, né, fez uma escola de ministros ano passado. Então, assim, toda a nossa família, ela foi abençoada por essa escola. Tenho certeza que se você fizer, né, você vai também ser grandemente abençoado. Amém? A gente veio aqui para falar sobre a disciplina Família Cristã, né? Como cada disciplina, eu falei, são 7 dias de aula, né, 14 aulas, cada dia são 2 aulas, a gente não vai conseguir expor tudo. E essa disciplina, ela é uma disciplina que ela toca em todas as áreas da família, né? Ela vai trazer ensinamentos para os casais, vai trazer ensinamentos para os solteiros, trazer ensinamentos para os viúvos, para quem é divorciado, vai trazer ensinamentos também para filhos, para jovens, para adolescentes. Então, é uma disciplina que ela toca em todas as áreas da família, né? Na palavra, você vai encontrar versículo para tudo, gente. Se você procurar versículo para pai, vai ter, para mãe, vai ter, para filho, para irmão, para cunhado, para cunhada, para quem é divorciado, para quem adulterou, para quem sofreu adultério. A palavra de Deus, ela é completa. Amém? Ninguém consegue pegar Deus de surpresa. Deus, ele sabe todas as coisas. Então, a palavra do Senhor, ela tem tudo. Né? E nesses módulos do Rema, você vai aprender sobre tudo que é necessário para conduzir a sua família, né, de acordo com aquilo que Deus quer para as famílias. Não sei se você sabe, mas existe um modelo de família. Amém? Amém, irmãos? O modelo de família é o que está na palavra de Deus, o modelo correto. Existem conceitos de famílias que o mundo aí fora tem ensinado. Mas esses conceitos são fora da verdade da palavra de Deus. Amém? Por mais que o homem queira constituir alguns tipos de relacionamento e dizer que isso é normal para a palavra de Deus e para Deus, que é o Criador do homem, isso não é. Deus instituiu a família naturalmente conhecida na palavra de Deus, é homem e mulher e filhos. Amém? Este é o padrão. O homem casa-se com a mulher, multiplica-se, tem filhos, e aí é a família. Homem com homem é família, irmãos? Mulher com mulher é família? Amém? Homem casado com mulher e tendo pet é família? Amém? Irmão, tem gente que quis dizer amém aqui.
Pai de pet não é filho, não, viu, irmãos? Pet não é filho, né? Que tem uns pais de pet hoje em dia, né? E as pessoas querem naturalizar isso. Amém? Então, assim, o mundo aí tem vários conceitos de família. Mas esses conceitos não são os que estão relacionados na palavra de Deus. E essa disciplina família, ela vai tratar muito sobre isso. Ela vai trazer conhecimento acerca, né, dessa área e de várias outras coisas relacionadas à família. Né? É uma disciplina muito vasta, muito vasta. Não tem como a gente falar sobre tudo aqui, mas a gente decidiu, né, eu orando ao Senhor, o Senhor me orientou a montar uma aula sobre casamento. Amém? E eu queria falar um pouco sobre casamento aqui. Como o Janderson falou, o Duval vai estar aqui dia 17. É uma bênção. Pronto, Duval e Érica, eles são professores de família cristã, do Rema. E vocês vão ver como eles são uma bênção. Um ensinamento poderoso. Né? Eles são muito usados por Deus. Geralmente, essa disciplina, quem ministra ela geralmente são pastores, esposas de pastores, porque são pessoas que lidam diretamente com isso e já têm uma vivência, né, acerca de família. São assuntos que são tratados que muitas vezes eles vão confrontar um pouco, né? Eles vão mexer um pouco até às vezes com o ego de alguém. Às vezes pode ser desconfortável no início, mas depois quando a palavra ela for lhe preenchendo e você for dando espaço para a palavra de Deus, você vai vendo que aquilo dali vai transformar a sua vida. Pode acontecer isso. Né? Eu tenho um testemunho de uma irmã que a gente indicou para ela fazer o rema. O marido, ele não gostava muito da igreja. Ele era um pouco ressabiado mesmo, ele não gostava. Muitas vezes ele deixava ela na igreja, saía, né, e ela ficava lá, e ele só ia para buscar e ir embora, e ele ficava muitas vezes chateado. E essa irmã decidiu, num período como esse, assim, mês de janeiro, fevereiro, decidiu fazer o rema, fez a matrícula. E aí ele, criticando a disciplina Família Cristã, foi no segundo ano, ela fez a disciplina. E aí, quando ela começou, né, a colocar em prática, porque essa disciplina é uma disciplina muito prática. Você começa a estudar e aquilo que você tem aprendido, você começa a praticar já dentro de casa. E ela começou a colocar em prática os ensinamentos. E na forma como ela estava se relacionando, na forma como ela estava se relacionando com os filhos, né, o marido começou a observar uma mudança extremamente radical para melhor. E foi bênção, né? Ele começou a ficar maravilhado. Passou-se o período, até o final do ano, ele procurou o pastor. Ela até falou com a gente e disse, rapaz, ele quer falar com o pastor, não sei o que é que ele quer, não. Eu disse, rapaz, vou falar com o pastor, né? Para agendar um aconselhamento. Mas tem que temer, não. Ele não disse a ela o que queria, só disse que queria falar com o pastor. E a gente até ficou assim, né? Eita, rapaz, e agora? Será que ele vai querer discutir alguma coisa, né? E aí ele foi, a gente agendou, falei com o pastor, aquela irmã que a gente tinha falado para o senhor, que ela tem uma dificuldade com o esposo, o marido dela está querendo vir aí, eles vão marcar. E marcou. E aí, quando ele chegou para conversar com o pastor, ele foi agradecer ao pastor pelo fato da escola ter ensinado a ela a maneira correta e a vida dela ter sido transformada. E naquele dia, ele decidiu entregar a vida a Jesus. Na frente dela e ali na conversa com o pastor. E aí ele disse, próximo ano eu vou fazer essa escola, que eu quero ver o que acontece, o que tanto é ensinado que transformou assim a vida dela, porque agora de fato eu sei que ela mudou. Então veja como é uma disciplina que ela é extremamente importante. E família é a base de tudo, gente. Família é a base de tudo, da sociedade, da igreja, de tudo. Né? Família, ela é algo extremamente importante. Né? Você começa a crescer em seus relacionamentos profissionais também, na escola, em todos os lugares da sua vida, você vai começar a fortalecer e amadurecer emocionalmente, talvez, também, né? Dentro da sua casa, dentro da sua família. Nas discussões com a esposa, às vezes com o esposo, nas discussões com os filhos, com o irmão, muitas vezes ali no diálogo, né, nos diálogos. É a maneira que se tem para se amadurecer emocionalmente, para você crescer, né? E você também conseguir vencer o mundo lá fora e a sociedade. Então, família é extremamente importante, é extremamente importante a gente aprender sobre família.
e a gente aprender principalmente a vontade de Deus. Amém? Eu vou falar sobre casamento, mas isso não quer dizer que tem gente solteira aqui. Levanta o braço aí para eu ver. Isso não quer dizer que você não vai receber. Tá? Como foi o Anderson falou. Né? É importante a gente ouvir a palavra, você já vai se abastecendo do ensino, porque quando você for se casar um dia, você já vai estar preparado. Você já vai saber o que a palavra de Deus diz a respeito de casamento. Amém? E no módulo do Rema, existe também várias coisas que falam-se sobre casamento. Eu vou falar aqui 3 pontos. Eu vou falar alguns pontos, na verdade. E eu vou falar 3 pontos para homens e 3 pontos para mulheres. Né? Eu vou falar de 3 obrigações básicas para os maridos e 3 obrigações básicas das mulheres. Amém? Mas antes disso, eu preciso fazer uma introdução. E eu queria que você abrisse sua Bíblia, se você tiver com ela aí, no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, no versículo 24. Gênesis 2, 24. Vamos ler a palavra do Senhor, que ela diz assim: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2, 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém? Diga comigo, deixa, se une, uma só carne. Você entendeu que é uma sequência? Ele está falando aqui de uma sequência. Para que o seu casamento seja bem sucedido, você tem que colocar em prática essa sequência aqui. Se unir e ser uma só carne. Quando ele fala aqui deixar, ele está falando do homem, mas vamos colocar a mulher também, certo? O homem ou a humanidade. Deixar, ele não está dizendo que você vai abandonar os seus pais, não, amém? Não é deixar de lado e esquecer, não. É importante você ter relacionamento com seus pais. É extremamente importante você estar conectado com seus pais. Mas é necessário que você deixe no sentido de, às vezes, até alguns tipos de costumes ou hábitos que você carrega na sua vida desde a sua infância. É necessário você deixar. Existem 3 tipos de deixar. O deixar físico, o deixar financeiro e o deixar emocional. Mas eu acho que talvez o mais difícil hoje é o deixar emocional para alguns casais. E talvez até por conta de hábitos e costumes que são gerados. Né? Desde a sua infância, da sua criação, até quando você se torna adolescente e adulto. Eu vou dar um exemplo. Essa disciplina também é uma disciplina que ela proporciona muitos testemunhos. Né? Assim, as pessoas que ensinam, elas contam muitos testemunhos. Eu vou contar muito testemunho meu aqui. Né? Minha esposa já deu autorização para expor, amém? Para que vocês entendam um pouco. No meu casamento, a gente casou muito novinho. Né? Eu tinha 21, a Lúcia tinha 19. Hoje a gente vai fazer 21 anos de casado. A gente casou muito, muito novo. Quando eu me casei, na minha casa, éramos em 3 irmãos. Eu tenho uma irmã mais velha que eu, 5 anos mais velha que eu. Aí veio eu e tem uma irmã mais nova que eu, 5 anos mais nova que eu. Lá em casa, quando meu pai ia para o supermercado e comprava uma bandeja daquelas de iogurte, que vem 6, né, ele colocava lá. E a concorrência era grande. Quem chegasse primeiro ia lá pegando e ia comendo. Né? Minha irmã mais velha se aproveitava do direito de ser mais velha, primogênita. Então eu tenho 3 aí porque eu sou a mais velha. Assim, é concorrência. Estou dando um exemplo de uma coisa, amém, irmãos? Na casa de Alusca, minha esposa, era só ela e o irmão mais novo.
Ela é mais velha e o irmão é mais novo, 2 anos que ela. E lá, quando a mãe dela comprava um negócio desse de iogurte, lá era dividido. A mãe dizia, olha, 3 é de Alusca e 3 é de Arthur. Né? E ainda desses 3, tinha um, parece que eram 4 de morango e outro de outro sabor. Né? Aí ainda dividia esse também. Então, tudo era dividido. Quando a gente casou, a gente comprava uma bandeja dessa de iogurte e eu achava que estava tudo bem eu chegar lá e comendo. E chegava na geladeira, pegava um, pegava outro. Né? Eu pegava 3, que eu acho que na cabeça dela era assim, né? Eu pegava os meus 3 e depois pegava os outros 3 dela, às vezes, sei lá, deixava só um lá. Quando ela ia chegar para comer, às vezes só tinha um, às vezes não tinha nenhum. E ela dizia, rapaz, cadê o meu? Você não deixou para mim? Eu disse, eu achava que tu não queria, estava já uma semana aí. Amém. E isso gerava uma discussão, porque ela chegava para mim e dizia, olha, você é egoísta. Cara, mas eu não era egoísta. Amém, irmãos? Eu não entendia. Mas quando ela dizia que eu era egoísta, aquilo me deixava chateado, porque eu não era egoísta. Na minha cabeça estava tudo bem. E aquilo gerava uma discussão. E aquela discussão gerava outra discussão, que gerava outra discussão, e aí ia só aumentando. Ela ficava chateada, eu ficava chateado de um lado, porque muitas vezes eu me sentia desrespeitado pela forma como ela falava comigo, e isso só ia aumentando. Mas até a gente entender isso, eu estou dando um exemplo de uma coisa, mas tiveram várias outras coisas. De um costume que veio, que eu vim da casa do meu pai, e que ela vinha da casa lá dos pais dela. Amém? Até a gente conhecer a palavra, e a gente se conhecer mais em Deus, e conhecer o nosso perfil, cada um como é, e a gente entender como é que é a forma correta que funciona. Tudo isso à base do diálogo. Muito diálogo. E aí a gente começou a entender e começamos nós mesmos a criar os nossos próprios hábitos. A eu e ela entrarmos em acordo para que a gente conseguisse viver em paz. Amém? Vocês estão me entendendo, irmãos? Amém. Muitas vezes, o que acontecia nessas discussões, eu, na minha imaturidade, chegava para minha mãe e comentava com minha mãe. A mãe, eu discutia assim, a gente discutiu, a Lúcia é complicado demais. A minha mãe, por consequência, né, chegava e comentava com minha irmã mais velha. E aí, isso gerava um mal-estar terrível, né, porque a minha mãe e minha irmã terminavam ficando com raiva da minha esposa. Mas falta de sabedoria minha, amém, irmãos? Estão entendendo o que eu estou falando? Então, eu não tinha ainda deixado emocionalmente minha mãe, meus pais, não tinha ainda deixado até fisicamente, porque muitas das vezes, e minha esposa também era assim. Ela discutia com a gente, ela voltava na casa dela e falava para a mãe dela. A mãe dela ficava, obviamente, com raiva de mim. Eu acho que também é muito difícil para as mães, né, irmãos? Quando o filho casa ou a filha casa, querer deixar assim, né? Mas é isso que ele está falando aqui. É o deixar emocionalmente. Essas coisas, elas não podem mais. Você não pode mais levar coisas do seu relacionamento para seus pais. Amém? Porque senão isso vai causar um problema enorme para a sua família. E vocês não vão conseguir crescer nunca. E vocês não vão conseguir ter sucesso no seu casamento. E até a gente entender isso, foi muito tempo. Foi muito difícil. Por conta disso, até hoje, eu tenho uma brincadeira. Hoje, eu e minha sogra, a gente se dá mais. A gente é carne e unha, como diz a Luz, quase. A gente se dá muito bem. Mas aí eu tiro muita brincadeira, que eu chego nos cantos, às vezes, aí começa a falar de sogra, eu digo, a sogra de Luz, que é uma bênção. Ou mulher abençoada. Aí o povo fica sem entender, assim, que acha que eu estou falando da minha sogra, né? Na verdade, eu estou falando da minha mãe. É até engraçado. Mas, assim, minha sogra é uma bênção hoje na minha vida, mesmo que uma mãe. Do mesmo jeito que a Luz. Mas teve um momento da nossa vida que nós tivemos que fazer esse rompimento.
de deixar, né? E até chegar ao ponto mesmo de, quando eu amadureci, de eu conversar com minha mãe. Mãe, ó, tem coisas que eu não vou mais falar para a senhora, porque isso pode causar um problema para a senhora, para mim, para o meu casamento. Né? Do mesmo jeito a Lúcia fez. E graças a Deus, hoje a gente, nossa família é uma bênção e nós sabemos nos resolver sem a necessidade de um terceiro. Amém? Vocês estão me entendendo? Então é esse deixar emocionalmente, o deixar físico, porque cada vez que a gente discutia, tinham muito hábito de ir para a casa dos pais. Né? Voltava para a casa dos pais, aí a Lúcia brigava comigo. Ela... Isso, gente, eu estou falando também, crente não, nessa época não, amém? Tempo da ignorância. Mas glória a Deus pela palavra. Mas é capaz de ainda ter, mesmo se você sendo crente, isso acontecer. E eu estou dizendo, se você tem o hábito de fazer isso, não faça. Você pode prejudicar seu casamento. E hoje em dia as pessoas têm um casamento com uma coisa muito descartável, né? Qualquer dificuldadezinha, ela já quer logo se separar. E não é assim. Esse deixar físico também é importante. Ou então o caso de, quando a gente se casou, a gente foi morar de aluguel, por exemplo. Nós moramos de aluguel num kitnet no centro, não era porque tinha condição para pagar. E aí teve uma época que a gente fez uma compra de uma casa e a casa estava... o cara prometeu entregar a casa num determinado período de 8 meses e a gente pensou, olha, vamos cancelar, não renovar o aluguel e ir para a casa da tua mãe. E aí a gente foi. Mas esses 8 meses não passou, não foi tão rápido assim, o cara atrasou ainda mais uns 6 meses para frente. E a gente foi para a casa da minha sogra e lá muitos problemas relacionados, né, a essa questão de relacionamento. Aí a gente decidiu, pronto, agora vamos para a casa do meu pai. Aí a gente foi para a casa do meu pai, a mesma coisa. Aí, fisicamente, cara, esse deixar físico é isso. A gente deveria ter visto uma forma de tentar se virar de alguma maneira. Porque não tem como. Né? E aí, às vezes, eu me chateava quando minha sogra falava sobre a criação do meu filho. Né? Ela, na tentativa até de ajudar, e eu não tinha sabedoria para lidar com isso. Eu achava que era intrometimento. E foi uma fase muito complicada. Mas por isso que é importante, cara, deixar físico. E se você é solteiro, está se preparando para se casar, faça o esforço que for necessário para que você só se case quando você tiver condições de ir para o seu lugar, sem depender de estar fisicamente na casa dos seus pais. Amém? Estou dizendo que você não pode contar com a ajuda deles, não, amém? Mas você tem que ter essa sabedoria de não deixar isso interferir. E o deixar financeiro, né? De toda hora você está precisando, dependendo financeiramente dos seus pais. Isso não está correto. O casamento, você tem, principalmente o homem, eu vou falar aqui, é uma das obrigações do homem. O homem que tem que manter financeiramente a família. Amém? Então, o deixar que ele fala é esse deixar físico, emocional e financeiro. Aí quando ele diz sobre se unir, né? Ele fala, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. E aí, muita gente hoje em dia, quando se casa, né? Algumas pessoas, hoje em dia é interessante demais, os casamentos novos eu tenho visto, assim, principalmente quem não é cristão, né? A pessoa se casa no intuito de sair da solidão. Ela quer sair da solidão de todo jeito. Aí se casa e termina dentro de uma casa ou para um local. E aí fica cada um no cômodo da sala, um na sala e com o celular. As pessoas estão se casando e ficando sozinhas. E outras pessoas dizem que se casam para ser feliz. Não quero casar para ser feliz. Quando na verdade é o contrário. Você tem que casar, mas para fazer o outro feliz. Esse é um dos propósitos. Né? Porque imagina aí, se você se casa com o intuito de fazer sua esposa feliz e sua esposa se casa com o mesmo propósito, os dois vão ser felizes, não vão não, gente? É uma lógica, né?
Então, o propósito é você casar para fazer a outra pessoa feliz. E tudo aquilo que vocês têm que fazer tem que ser em comum acordo, em união. Quando ele diz você tem que se unir. Amém? Você tem que acreditar nos sonhos de um do outro. Quando a gente se casou, a Lúcia tinha um sonho de fazer faculdade. Quando a gente se casou, eu estava na faculdade, né? Ela ainda ia entrar na faculdade, ela fez o primeiro vestibular, não conseguiu, fez o segundo, mas eu sempre acreditei nos sonhos dela. Assim como ela acreditou nos meus sonhos. E eu investi, né? Investi tempo. Muitas vezes ficando com o Gabriel para ela ir para a faculdade, né? Porque eu acreditava no sonho dela. E os dois têm que fazer a história dos dois juntos. E para isso precisa de união. Para isso os dois precisam estar unidos. Amém? Unidade. A palavra diz unidade. E diz aqui sobre a questão de tornar-se uma só carne. É sobre unidade, certo? Se eu perguntar a vocês, digamos que eu tivesse aqui uvas, por exemplo. Aqui existe uma unidade de uvas. Quer dizer, elas estão unidas, elas estão aqui. Mas, basicamente, vamos supor, essas são várias uvas que estão juntas. Se eu pegar essas uvas, colocar no liquidificador, bater, fazer um suco, aí mais ou menos unir-se é isso aí. Tem que se misturar nas suas vontades, nos seus desejos e em tudo. E isso é muito sério, viu? Principalmente para os homens. Nada no que eu fiz na minha vida, que eu fui fazer, que eu estava com vontade de fazer, certo? E a mulher ela é muito sábia em algumas coisas, ela tem acho que o mundo aí o cara ia dizer que era um sexto sentido, né? Mas eu acho que é uma intuição, alguma coisa assim, que é guiado pelo Espírito mesmo. Mas tudo aquilo que eu fiz, que a minha esposa disse assim, rapaz, não faça não. E eu vou fazer. Deu errado, irmão. Deu muito errado. E o pior é depois ela dizer, eu não disse. Amém? O pior é isso. Ela estava certa. Do mesmo jeito, também já teve ocasiões que eu, cara, ela colocar algo para mim, eu disse, rapaz, isso aqui não está certo não. Se a gente fizer, vai dar errado. E ela me ouviu, entendeu? Mas a unidade é isso aí, a união, se unir é dessa forma. Amém, irmão? Vocês estão me entendendo? E tornar-se um só. Porque a partir do momento que você se casa, os dois são um. Principalmente quando tem o ato sexual. Amém? Eu sei que tem gente mais jovem aqui, mas eu vou ter que tocar nisso. O casamento, ele é constituído, de fato, quando existe o ato sexual. Por isso que não é correto. Não é correto um homem com uma mulher se juntar e morarem numa casa sem ter o casamento. Porque eles consumaram de fato um casamento, mas aí não existiu a legalização. Primeiro, diante da lei dos homens, segundo, diante de Deus. Porque para você se casar, é necessário que essa comunhão, essa união, ela seja apresentada a Deus mediante um ministro. Amém? Vocês estão entendendo? Isso depois de que haja essa união legalmente. O pessoal tem falado muito aí, fora em união estável. Mas para crente, irmão, união estável não vale não, viu? Se você está dentro de uma casa com alguém, vivendo junto, tendo relacionamento sexual, isso aí é pecado. Vocês estão em fornicação. A palavra fala sobre isso. E isso não é correto. O correto é ir diante de um juiz, se casar com testemunha, chamar um ministro da palavra de Deus, não precisa ser um casamento, né? Até pastor Janderson aqui, chama pastor Janderson aqui, vem aqui, diante de Deus, ele faz a união de vocês. Está à disposição, ele está dizendo. Amém, irmãos? Isso é o processo, isso é o correto. Quando se faz isso, é uma só carne. É uma só carne. Por isso que Paulo vai dizer lá,
em alguns versículos ali da carta de Coríntios, que quando o homem ele se deita com a prostituta, ele torna-se um com ela. Né? Quando um homem ou uma mulher comete adultério, ele está se tornando um com aquela outra pessoa. Porque existe uma junção carnal ali, que vai muito além dessa junção carnal, porque envolve a questão dos desejos, envolve a questão da alma, dos sentimentos, das emoções, e isso é uma coisa muito séria, que você tem que observar, e isso é um assunto também que é tratado no módulo de família cristã. Ele fala sobre adultério, fala sobre divórcio, e é extremamente importante aprender sobre isso, ter conhecimento sobre isso. Mas isso aqui a gente não vai conseguir entrar hoje, amém? Mas aí é só para você poder saber. Então, uma só carne, quando você se casa, né, com sua mulher, e a mulher se casa com um homem, eles tornam-se um. Eles passam a ser um. Né? Um só. Amém? Deixa eu beber uma água. Amém, gente? Vocês estão... Está dando para entender? Está complicado, não. É uma disciplina que ela tem alguns pontos que são mais fortes, né? Mas tem muita coisa que é bem divertida e proporciona muito crescimento. Amém? Agora eu queria falar sobre as responsabilidades dos homens. Certo? Vou tocar em 3 pontos aqui. Existem mais, mas eu selecionei 3 aqui. O homem é responsável pelo sustento da família. Diz assim a palavra do Senhor. E ao homem disse, portanto, destes ouvidos, isso é em Gênesis 3,17, certo? Se você quiser abrir sua Bíblia, Gênesis 3,17, diz assim. E ao homem disse, portanto, destes ouvidos a voz da tua mulher, e comestes da árvore, de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás delas todos os dias da tua vida. O cenário aqui, né? Adão e Eva estavam no Éden, por conta do pecado que cometeram, né, de desobedecer a Deus. Deus falou que ele teria que trabalhar para poder tirar o sustento. E de lá até... Isso não mudou. O homem tem que trabalhar. O homem é responsável pelo sustento de sua casa. Amém? Se existe alguém aqui que a mulher ganha mais que o marido, eu não quero trazer condenação, não. Amém, irmãos? Não é isso, não. Até porque na minha casa é assim, a minha esposa ganha mais. A Lúcia ganha mais do que eu. Mas existe uma forma a gente se controla, mas a responsabilidade de ter esse controle financeiro, de ter essa organização financeira, é do homem. Né? Você é que tem que estar no controle, de sentar, de calcular, de fazer o orçamento familiar, o orçamento financeiro de toda a sua casa, de gerir. Se você for deixar essa responsabilidade para a mulher, você vai terminar sobrecarregando ela. Eu já tive experiências ruins com isso. E a mulher, ela não está, você vai sobrecarregar ela mentalmente, emocionalmente. Isso é um papel, tarefa do homem. O homem tem que ter essa responsabilidade. Amém? Se você ganha menos que ela, você tem que tentar juntar e tentar administrar da maior maneira possível. E se houver possibilidade de você fazer um esforço, conseguir um extra para poder fazer, aí é o melhor. Aí a mulher ela vai te admirar. Né? Ela vai te admirar por isso. Mas é extremamente importante que o homem ele faça esse controle, certo? Que ele administre. Né? A mulher, ela está para ser a sua ajudadora. Você lembra disso, que a palavra diz que a mulher é ajudadora idônea? Né? Ela pode lhe ajudar. Financeiramente pode. Você pode pedir ajuda. Se você não tiver condição de bancar tudo sozinho, pode. Mas se você tiver, irmão, vá em frente e faça tudo só. Amém? Eu mesmo, se eu pudesse, hoje eu não queria minha mulher trabalhando, não. Eu acho que ela não ia conseguir, não, ficar só em casa, não.
enérgica demais. Ela não ia aguentar. Mas se eu pudesse, eu queria não. Amém? Mas aí é necessário uma conversa para que ele não tenha problema. E uma área que desestabiliza emocionalmente a mulher é a financeira. Cara, você não vai conseguir ter um relacionamento bom com sua esposa se você tiver habilidade nessa área. Se você não tiver uma boa cabeça para gerir os recursos de sua casa. Vai ter muita dificuldade mesmo na área sexual. Ela não vai conseguir. Amém? Vocês estão me entendendo, né? Outra responsabilidade no homem. O homem tem responsabilidade de governar bem a sua casa, conduzir toda a sua casa em ordem. Em Efésios 5, 23 diz assim, ó, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. O homem que é um verdadeiro líder dentro de casa, ele vai saber gerir, governar toda a sua casa. O homem, ele foi preparado por Deus, né, para liderar, para governar. Se você colocar sua mulher para liderar, cara, não vai dar certo. Não vai dar certo, porque as coisas não foram feitas dessa maneira. A mulher tem ferramentas, equipamentos espirituais para lhe ajudar nisso. Mas o cabeça da casa é o homem. Amém? O homem é que tem que controlar tudo, no sentido relacionado à educação até dos filhos, no sentido de estar atento. O homem, a palavra diz que nós temos que ser sacerdotes do lar. Nós sempre temos que ser provedores, protetores. Já aconteceu ocasiões com meu filho que eu observei, né, algumas coisas relacionadas a amizades que talvez fossem conduzir ele para um mau caminho. O homem tem que estar atento a isso, gente. Isso não é papel só não é a mulher que tem que estar fazendo isso, não. Você tem que chegar junto. E aí eu fui e chamei a atenção. Olha, essas amizades não dão certo. Esse caminho que você está indo com esse pessoal não vai te levar para um lugar bom. Isso vai atrapalhar a tua vida. O homem ele tem que estar atento, cara, até nas tarefas de casa, no sentido de tentar ajudar a mulher. Cara, se você tem uma casa que tem mato, você vai botar sua mulher para limpar mato? Amém, irmão? Você está entendendo o que eu estou falando? O papel do homem, essas tarefas domésticas que são mais pesadas, é o homem que tem que fazer. Botar o lixo para fora, sei lá, ajudar a lavar um banheiro, que é uma atividade mais pesada. Né? Outra coisa, velho. Você lavar prato, não vai fazer menos homem não, irmão. Amém? Você arrumar a casa com a sua esposa, ajudar nas tarefas de casa, você está atento a isso. O homem que governa, ele faz isso. Amém? Quando a palavra diz governar, é justamente isso. Além das finanças, é tudo. Você tem que estar atento a tudo. Imagina aí, vou dar um exemplo aqui, certo? De um prefeito de uma cidade. Ele não governa, né? Não é tão bom quando a gente tem um prefeito que ele está atento a tudo na cidade, que ele vê, sabe, as finanças da cidade estão positivas, que está tudo em ordem com o orçamento, que ele sabe as necessidades que existem dentro da cidade, a rua tal, está faltando calçamento, vai fazer um orçamento para... Ele sabe que tem uma praça que tem lixo, que tem lugar que tem que ser cuidado. Não é bom. E dentro da sua casa você tem que fazer a mesma coisa. Governar é isso. É autoridade, é você exercer a sua autoridade, é você estar atento àquilo que está faltando, para você poder suprir tudo aquilo dali. Esse é o papel do homem. Amém, irmãos? Estão me entendendo? É uma palavra que não tem muito glória a Deus e aleluia não, né? Mas o ensino da palavra é assim mesmo. Ele vem para trazer o conhecimento para que você possa mudar a sua vida. Amém? E o homem é responsável pela harmonia e bem-estar da sua família. 1 Pedro 3,7 diz assim, correr aqui. 1 Pedro 3,7 diz assim, igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Aleluia. O que a palavra está dizendo aqui é que se você não tiver um relacionamento bom com sua mulher,
você não vai ter um relacionamento bom com Deus, não. Se você não tiver um relacionamento bom, né, com seus filhos em casa, as suas orações não vão ser nem ouvidas, não vão passar do teto. Porque existem carências emocionais nas mulheres que só nós, os homens, podemos suprir. Amém? E aí me lembra muito aquela história que o pessoal fala de uma irmã que chegou na igreja com os filhos, com mala, né, com colchão, com tudo, e foi morar dentro da igreja. Ela chegou, o pastor fez: "O que é isso, irmã?" A irmã chegando com mala, com colchão, com roupa, com travesseiro, com lençol. "O que é isso, irmã?" "Não, eu vim morar aqui na igreja, pastor." "Por quê? O que é que está acontecendo?" "Não, porque meu marido, aqui ele é uma benção, mas em casa é um demônio, misericórdia." Não falou isso. Olha só que interessante, né? Em casa o cara, na igreja é o homem mais espiritual do mundo. Mas em casa é descendo o braço na mulher. Está certo isso, irmãos? Mas sabia que isso existe? Amém? Vocês não se escandalizam não, mas sabem que isso existe. E o que ele está falando aqui é que a gente não pode ser assim quanto homem. Nós não podemos ser assim, não. Nós temos que ser um braço forte ali, né? A mulher como vaso mais frágil, que ele fala é justamente isso. A mulher tem carências emocionais que só o homem que vai suprir. Você tem que tratar ela com honra, com respeito. Amém? Para que as coisas funcionem, para que as suas orações sejam ouvidas. Então não adianta de nada você estar orando se você está um mau testemunho até dentro da sua casa. Você tem que testemunhar bem dentro de casa também como um homem de Deus. Amém? E agora eu queria falar das responsabilidades básicas da mulher. Eu queria que vocês abrissem em 1 Pedro 3:1, que ele vai falar sobre a submissão. Porque a mulher, ela deve ser submissa ao marido. Aí em 1 Pedro 3:1 diz assim: "Semelhantemente vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de suas mulheres, considerando a vossa vida casta em temor." Amém? Aleluia. Submissão não quer dizer que você tem que ser escrava, não quer dizer que você tem que obedecer, ter uma obediência cega, né? Porque se o marido quer fazer alguma coisa errada, você não deve obedecer, né? Não é isso. Submissão não é que você tem que aceitar tudo, mas submissão diz respeito que você tem que se sujeitar muitas vezes, e como ele fala aqui, de uma maneira casta e uma forma idônea para que o coração dele seja alcançado. Mais ou menos como o testemunho que eu contei da irmã que foi fazer o rema. Na disciplina Família Cristã, Deus começou a tratar profundamente ao coração dela. Ela já vinha sendo transformada. E dentro de casa as coisas já foram mudando. E ali talvez o marido já estivesse observando a forma como ela lidava, né? Com a fé, com o temor ao Senhor. E aquilo foi alcançando. E ela não foi, né, pelo contrário, assim, sendo insubmissa. Certamente ela não fez a vontade do marido no caso que ele não queria que ela fizesse um remo, mas ela disse: "Não, eu vou obedecer ao Senhor." Né? Nesse contexto, tudo bem. Mas você não vai estar criando uma rixa por isso. Tem que ter sabedoria. E por conta do que ela começou a viver na palavra do Senhor, o marido dela foi alcançado. É justamente o que esse versículo está falando. Mediante a sua fé, o temor a Deus e a forma como você age, você vai alcançar o seu marido. A palavra diz que não existe nada pior do que estar dentro de casa com uma mulher rixosa, né? Não existe nada pior do que isso. Uma mulher que reclama de tudo, que toda hora está brigando. E você vai estar distanciando ainda mais o seu marido. Tem que ter muita sabedoria. E tem que entrar dentro desse contexto de submissão. Né? Não de fazer à vontade. Quando vê que é algo que não é agradável aos olhos do Senhor, obviamente você não vai ter que obedecer. Mas não custa nada você fazer aquilo
que está ao seu alcance para ganhar o coração dele. Eu não me esqueço do testemunho de uma irmã que, eu me esqueci o nome dela, mas ela é da igreja do Jardim Paulistano. É uma mulher de Deus. E durante muitos anos o marido dela era alcoólatra. E ela brigava todos os dias, mas quando ela conheceu a palavra, ela se converteu, que Deus transformou a vida dela, ela passou a amar aquele homem de uma maneira incomparável. Foi a compaixão do Senhor no coração dela. E ela disse que todas as vezes ele chegava em casa embriagado, ela ia cuidar dele. É lindo esse testemunho dela. E ela dizia que ele chegava, às vezes virava à noite, chegava de manhã e ela ia fazer café, colocava ele para tomar banho, tratava ele, até dava comida para ele, levava ele para a cama, ajeitava. Ela começou a agir em amor. Repara, que coisa louca, né? No mundo você não ia ver um negócio desse. Mas Deus disse a ela, trate ele com amor. Não sei se no ponto de vista de Deus era uma pessoa doente, né? Talvez, né? O alcoolismo pode até ser uma doença mesmo. E ela começou a tratar ele com amor. E com o tempo esse homem foi começando a perceber a forma e enxergar o amor de Deus por ele na vida dela. Até o dia que ele chegou uma vez e disse, por que você me trata assim se eu sou tão ruim para você? Repara, que forte isso. Aí ela disse, Deus falou para mim que eu lhe amasse. E eu lhe amo. E o meu papel é esse. E aí, com o tempo, esse homem começou a ir para a igreja. Esse homem entregou a vida a Jesus e esse homem foi liberto do alcoolismo. Amém. Esse irmão, ele fez o rema. Ele conheceu a palavra transformou a vida dele e hoje é um servo do Senhor. Serve no diaconato, é envolvido no grupo de oração. O homem é uma bênção. Uma bênção. Para você ver como é quando você é submissa, né, ao marido, ao ponto de ser também submissa ao Senhor, né, de conhecendo a palavra do Senhor. Outro ponto, a mulher deve respeitar o marido. Diz assim em Efésios 5:33, certo? Assim também vós, se você quiser abrir aí. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher reverencie e respeite o marido. Efésios 5:36. Sabe o que acontece quando você dá respeito ao seu marido? Você recebe afeto. Quando você respeita, é bem provável que quando você trata seu marido com respeito, você receba afeto da parte dele. Se você quer se sentir amada, quer receber afeto do seu marido, trate seu marido com respeito. Homem nenhum gosta de ser desrespeitado. É terrível quando o homem é desrespeitado pela mulher. Homem nenhum gosta. Isso gera uma amargura enorme dentro do casamento. E gera muita discussão, e gera muito mal-estar. E aí eu vou dar um exemplo. Como assim respeitar o marido? Por exemplo, minha esposa, né? Agora mesmo, ontem a gente saiu para almoçar e ela colocou uma apertada e a camisa estava bem curta. Assim, eu não tenho ciúmes. A gente já está numa maturidade, assim, não existe ciúmes, mas para o estilo de vida que nós levamos, eu disse a ela, Lusca, tá legal, não é? Melhor ou você botar uma camisa folgada, ou então trocar a calça. Tá errado aí. Pode ser que vai escandalizar alguém se alguém vê você dessa forma. Vê a gente e você está dessa forma. Ela é mesmo, né? Ela entende. Mas imagina aí, se eu falasse isso e ela estourasse, né? E desse uma bronca, e que é isso? Quer dizer, isso seria uma falta de respeito. Seria porque, no final das contas, eu estou zelando pela vida dela. Amém? E hoje ela entende. Para mim, isso aí é uma forma de respeito. Porque ela ouviu aquilo que eu estava falando. Né? E ela foi lá e botou a roupa e ganhou um beijo. Amém? Mas é dessa forma que funciona. Como também existiam ocasiões que eu acho que todo mundo vive isso, né? Tem exemplos dentro da sua família
Meu pai é uma bênção, meu pai, certo? A gente se dá muito bem. Para mim, quando eu não fui criado num lar cristão, ele não tinha conhecimento da palavra. Existiam algumas atitudes. Ele é um homem íntegro, tá? Honesto, mas existiam algumas atitudes dele que não condiziam muito assim com a vida de um homem de Deus, né? Até porque ele não conhecia a palavra. E em determinadas ocasiões, acontecia muito de, às vezes, quando eu agia de uma maneira mais estressada, a minha esposa chegava e dizia assim, tá o jeito do teu pai todinho. Eu me dava uma raiva isso. Isso me deixava chateado. Porque eu sei disso porque com o meu pai eu passei coisas que me desagradou. Né? Eu sou grato pela vida dele. Obviamente eu sou grato. Mas eu sei que tiveram coisas que me desagradou, né? na minha educação, né? Que me deixaram triste da maneira como ele agia. E essas coisas eu não quero trazer para a minha vida. Porque são exemplos que não foram positivos. Apesar de que hoje meu pai está com 70 anos, é um homem maduro, ele entregou a vida a Jesus, é um homem de Deus. Mas existiram coisas que aconteceram dessa forma. E eu ficava muito chateado. Mas durante muitos anos eu guardei isso. Até que teve um dia que eu falei, rapaz, tu sabe que quando tu fala isso, tu falta com respeito comigo, né? Por quê? Eu disse, cara, eu não gosto. Imagina se, eu sei que tem coisas na sua mãe que você não gosta. Que você já expôs para mim. E se eu chegar para você e falar que você está igual a sua mãe, eu tenho certeza que você não vai gostar, não. Aí ela parou, pensou, ela, me desculpa, eu não sabia disso, não. Né? E aí, graças a Deus, hoje em dia é diferente, né? A gente se dá muito bem nisso aí. Mas isso é uma coisa que, no meu ponto de vista, para mim, era uma falta de respeito. E eu não gostava. Amém? E a sequência é essa. A mulher respeita, o homem ama. Como diz no versículo, né? Cada um em particular ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher reverenciar é respeitar. Respeitar o marido. O homem tem que amar e a mulher tem que respeitar. A mulher, ela transborda amor, né? Ela já é amor. Mas para que o homem ele consiga amar, ele precisa de respeito. Né? E para que ela se sinta amada, ela tem que respeitar. Então é uma via de mão dupla. Amém? E a mulher deve ser virtuosa. Como diz a palavra em Provérbios, o capítulo de Provérbios inteiro, né? Ele fala da mulher, inteiro não, do versículo 10 até o fim, ele fala da mulher virtuosa. E no versículo 10 ele diz assim, a mulher virtuosa, eu não vou ler o provérbio inteiro porque é muito grande, mas ele diz assim, 31:10, Provérbios 31:10. A mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias. A mulher virtuosa, aí ele vai dizer que a mulher virtuosa, se você depois pegar, é uma tarefa de casa, amém? Para vocês? Para vocês mulheres, né? Pega lá a Bíblia e vai ler Provérbios 31. E ele diz que a mulher virtuosa é aquela que cuida dos filhos, que age inteiro, é uma mulher que entregou o coração inteiro a Deus, é uma mulher que é respeitada, né? É uma mulher que é limpa por dentro e por fora, é uma mulher que cuida da casa, é uma mulher que não deixa os pratos em cima da pia, que não deixa a casa bagunçada, que tem... Obviamente que não é só isso, mas existem várias coisas que ele fala ali e você vai entender. Amém? Então a mulher, ela é necessário que ela seja dessa forma, que ela seja idônea, que ela seja uma mulher respeitada. Isso é ser uma mulher virtuosa. Então esses aqui eram 3 pontos que eu queria trazer para vocês, tanto para os homens quanto para as mulheres. Essa aula, ela abrange muitas outras coisas. Principalmente, justamente também com relação a esses pontos. Existem muitas outras coisas. E é por isso que eu te aconselho, se você puder, faz um esforço, se matricula no Rema. A gente tem uma escola aqui que dá 8 quilômetros daqui para a sede, mais ou menos. Né? É pertinho de casa, dá para você ir. As aulas são segunda, quarta e sexta à noite. Né? Começam de 7h45, vai até 10h30, 10 horas, né? 10 horas. É maravilhoso, é um tempo maravilhoso de crescimento. Você vai ser acrescentado demais, sua vida vai ser transformada. Deus vai operar uma grande bênção na sua vida, na sua casa, e você vai ser grandemente acrescentado. Amém?
Essa era a palavra de ensino que a gente tinha para vocês. Espero que vocês tenham recebido. Amém. O propósito do Senhor colocou no meu coração foi falar sobre casamento. É como eu disse, você que é solteiro, né, já vai aprendendo aí. Você que é casado, você tem que colocar em prática. Né? Você tem que aprender isso aí para você ter sucesso no seu casamento. Quem é que não quer ter uma vida de sucesso? Todo mundo quer, né? Sucesso em todas as áreas. E para a gente ter sucesso em todas as áreas, a gente precisa colocar em prática a palavra do Senhor. Amém? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, pastor Janderson e Daniele, viu? Pela oportunidade de estar aqui. É uma grande bênção mesmo. Eu gosto demais dessa igreja. Eu já disse até ele que 1% vai ser pouco aqui. 1% dessa região, né, sudoeste, vai ser muito mais. Essa igreja vai crescer demais. Vocês vão ver o que Deus vai fazer através da vida de vocês aqui nesse local. Amém?